uma das coordenadoras de área de Portas Abertas, para que nós falemos de família. Este mês de maio é também o mês da família e é sobre elas que nós falaremos. Como é ser parte de uma família cristã em um contexto difícil como esse? Quais são os cuidados? Quais direitos são perdidos? Conceição, seja muito bem-vinda. Desde já a gente agradece a sua disposição em estar conosco para falar sobre esse assunto. Olá, Lucas. É um privilégio estar novamente com a nossa parceira, a Rádio Transmundial. Conceição, a gente está em um mês que é tido como o mês da família, né? Essa instituição tão importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades mais enfrentadas pelas famílias cristãs em países monitorados por Portas Abertas. Perfeito. Lucas, as maiores dificuldades, né? As famílias são atacadas, há um índice muito elevado dos homens serem mortos, por serem os protetores do lar, o protetor da família, da esposa e filhos. Os homens são mortos, por exemplo, nos países da Nigéria, por causa dos grupos radicais. A mulher é deixada na vulnerabilidade, e como também as crianças. A mulher pode correr o risco de ser possuída por outro homem à força, e as crianças correm o alto risco de serem sequestradas e criadas por esses grupos radicais que atacaram a família. Então há uma vulnerabilidade muito grande da família. A preservação da família é uma necessidade de altíssima e urgente, e mais ou menos é dessa forma que as famílias são assoladas. Muitas vezes o pai não é morto, a mãe não é sequestrada, mas os filhos são sequestrados, as filhas são dadas como esposas, são violentadas, e as crianças sequestradas somem, que eles nunca mais têm notícia. Então a família fica moralmente destruída, porque seus filhos foram tomados. E eles fazem questão de fazer isso com os filhos dos cristãos para expor ao ridículo a família cristã. Conceição, além dessa questão da violência, há também restrições sociais que recaem sobre esses cristãos, certo? Perfeito, muitas restrições sociais, Lucas. As restrições sociais, por exemplo, escola. Pelo fato de ser uma família cristã, os filhos não têm direito à escola. Descobriu que a família cristã ela é expulsa do vilarejo ou do povoado, porque eles dizem que a família não é digna de morar naquele povoado. Não tem atendimento médico. As famílias cristãs não têm direito, vamos exemplificar com o Brasil, né? Seria a família não tem direito a ter um número no SUS, ela chega num posto de atendimento, num hospital, numa unidade de atendimento médico, e ela não é atendida, porque é negado aos cristãos o direito do atendimento público. Na pandemia, não houve socorro emergencial nem cestas básicas para famílias identificadas como cristãs. Durante a pandemia, famílias identificadas como cristãs não tiveram direito à ajuda emergencial, à cesta básica, à vacina e a remédios. No caso de pessoas recém-convertidas, por exemplo, do islamismo, do hinduísmo, como ficam essas questões dos vínculos? O vínculo familiar continua, é rompido? Explica pra gente um pouco sobre isso. Uau, Lucas. Um rapaz que se converte de uma família não cristã, num contexto anticristão, ele pode ser morto pela própria família, ele pode ser expulso de casa como um ato de misericórdia, o pai pode expulsá-lo e em 24 horas o pai dele coloca a cabeça dele a prêmio e ele passa a ser caçado, muitas vezes pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus primos, para ser morto pelo fato de ter se convertido ao cristianismo. As mulheres, meninas solteiras, podem ser punidas da seguinte forma: elas são dadas como esposa aos líderes radicais, ou uma mulher casada, o marido descobre que ela se converteu ao cristianismo, ele pode mantê-la em cárcere privado, ou pode decidir que ela não é mais digna de ser sua esposa, jogá-la na rua, o que vai dizer que ela está disponível para qualquer homem, e ela vai ser proibida de ter acesso aos seus filhos. Os filhos não são dela, os filhos é do marido. Então, a conversão pode trazer muitas consequências gravíssimas
por parte da própria família. Não estamos falando da comunidade onde ela vive, do grupo de amigos ou dos inimigos. Nós estamos falando da família que tem um membro convertido ao cristianismo num contexto anticristão. Conceição, eu presumo que existam países onde as crianças, mesmo sendo cristãs, elas tenham acesso a algum tipo de educação pública. A minha pergunta é a seguinte: existe algum processo de doutrinação dessas crianças para que elas denunciem a própria família, para que elas sejam instigadas a algum momento entregar os seus familiares que são cristãos para regimes totalitários? Lucas, existe. Eu gostaria que os ouvintes da Rádio Transmundial imaginassem essa situação. Quando você começou a me fazer essa pergunta, eu lembrei logo da Nigéria e da Colômbia, mas o final da sua pergunta me levou para a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, na volta às aulas, as professoras fizeram uma dinâmica com as crianças. Elas disseram o seguinte para as crianças: na casa de vocês tem um livro de capa preta que o papai e a mamãe lê para você à noite antes de você dormir, com as luzes apagadas. Esse livro o papai ou a mamãe guarda embaixo da cama, embaixo da almofada do sofá ou bem escondido numa gaveta do guarda-roupa. Quem conseguir encontrar esse livro e trazer amanhã para a escola vai receber um prêmio, mas para você receber o melhor prêmio, você tem que conseguir fazer isso de surpresa. O papai e a mamãe não podem imaginar que você está procurando esse livro. Quando você chegar na escola com esse livro, nós vamos chamar o papai e a mamãe e eles vão receber um prêmio muito especial, porque você conseguiu cumprir o desafio. Com essa dinâmica, no dia seguinte, algumas crianças chegaram na escola com o livro da capa preta, que é o livro proibido, o livro escondido. Essas crianças nunca mais viram seus pais, nunca mais voltaram para casa, elas foram direcionadas para locais onde elas vão ser trabalhadas a ideologia norte-coreana, e esses pais foram presos, sumiram do mapa, foram colocados em campos de trabalho forçado. Não sabemos exatamente se mortos ou se mantidos em prisão perpétua pelo crime de ser cristão. Conceição, você tinha falado também sobre a Nigéria e a Colômbia. Qual que é o contexto por lá? Então, porque, Lucas, quando você falou sobre a educação, eu lembrei da situação da Nigéria, que para as crianças estudarem num colégio, elas precisam pagar uma cota. Pode ser o lugar mais pobre que você conseguir imaginar, o lugar mais remoto que você conseguir imaginar, nas condições mais precárias. Os pais precisam pagar uma cota para que a criança tenha acesso à sala de aula. Então, os cristãos, os filhos dos cristãos, eles não têm direito a entrar nessa sala e a cota deles não é a mesma que os demais alunos. Então, Portas Abertas precisa socorrer esses irmãos, mandando recursos financeiros para que eles possam pagar essa cota com multa pelo fato dos seus filhos serem cristãos para terem acesso. E muitas vezes, lógico, essas crianças eles não sabem que a criança é cristã, só que por causa da perseguição a família não tem recurso, então Portas Abertas precisa ajudar colocando esse recurso para que as crianças nigerianas tenham acesso à educação. Na Colômbia, quando um jovem colombiano descoberto na Amazônia colombiana, no contexto da guerrilha, ou no contexto dos nativos que mantém a cultura da pagelância, e as tribos são dominadas por uma mescla religiosa, cultural, mas anticristã, quando descobre que o jovem é cristão, ele não tem direito a frequentar a escola. Então, Portas Abertas precisa atuar em muitos países com abrigos onde nós temos escolas. Então, essa é uma das formas que Portas Abertas atua, tendo locais onde os filhos dos cristãos possam estudar e ter direito à educação. Se um jovem que vem da montanha, da região montanhosa, do contexto de guerrilha, dos nativos colombianos, for fazer faculdade, a Portas Abertas precisa ajudá-lo a pagar, porque eles não têm direito a ocupar uma vaga pública, eles só podem estudar se pagar. Não tem direito, por ser cristão, por ter saído da sua aldeia, por confessar a fé em Jesus Cristo, eles não têm direito à educação pública gratuita. Conceição, eu acho que nós precisamos tratar de um tema que é muito importante, inclusive recentemente foi a temática de uma das edições do Domingo da Igreja Perseguida, que é a questão dos ex-muçulmanos, enfim, né,
pessoas que se converteram ao cristianismo e enfrentam diferentes fontes de perseguição, tipos de perseguição. Eu queria perguntar como é a realidade, a que tipo de traumas essas pessoas estão submetidas quando a perseguição vem da própria família. Uau! Lucas, é um leque agora. Agora você abriu um leque de opções, né? São os maus tratos, o trauma que a pessoa sofre é o trauma do abandono, trauma do desprezo. Por exemplo, uma jovem em Camarões, que nós estivemos juntas, ela foi expulsa de casa, os pais desejavam a morte dela, os pais queimaram toda a documentação dela, tudo que eles encontraram dela, ela voltou para a escola para conseguir uma segunda via do diploma, eles não liberavam essa segunda via do diploma dela, ela não tinha um documento para apresentar, para provar que ela era ela, para tirar uma segunda via, porque os pais queimaram. Então eles deram uma opção para ela tinha que refazer as provas do ensino médio para que ela tivesse direito a um diploma. E eu achei uma oportunidade incrível, porque para matemática não existe tradução. E com a infinita graça do Senhor, eu fui fazer fórmula de Bhaskara com ela. E ali eu levei um choque. Eu estava na lousa usando giz, aqueles toquinhos de giz bem pequenininho, falando, meu Deus, eu estou ajudando uma menina que se converteu, que a família queimou toda a documentação, ela vive escondida, porque a família quer matá-la, e eu estou tendo a oportunidade de fazer fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau com ela. Por quê? Por causa da perseguição religiosa, ela perdeu todos os seus direitos e agora ela tem que fazer uma prova de conteúdo que ela já estudou, sem direito a uma aula de reforço, para que ela consiga novamente um diploma do ensino médio. Essa pergunta, Lucas, porque eu falei que ela abre um leque, porque a cada país, cada contexto, nós vamos tendo exemplos diferentes, os confinamentos, os que não matam, mas deixam a pessoa em cárcere privado, ou os que matam com requinte de crueldade, filmam e mostram para as outras pessoas e dizem, se alguém aí quiser ser cristão, é isso que nós vamos fazer com vocês. Então, não só do contexto que você citou, mas todas as religiões anticristãs que dominam um país ou uma região, esse país ou essa região dominada por essa fé anticristã não vai tolerar a presença do cristianismo. E tanto é que quando nós fizemos isso, a relação de países era longa, né? São muitos países com esse contexto. Então são muitos, é um pouco caracterizado pelo contexto do país, das leis, da cultura. Então vai ter essa flexibilização de situações diferentes, né? É sempre muito interessante conversar com alguém de portas abertas, porque, para mim, eu presumo também que para os nossos ouvintes, é muito difícil ouvir como é a realidade de um cristão em um país onde há hostilidade ao evangelho, porque nós não temos esse parâmetro, né? Nós temos a liberdade religiosa, nós podemos nos relacionar com outros irmãos, nós temos a liberdade de culto, e é muito difícil imaginar que possa vir de um pai ou de uma mãe praticamente uma condenação de morte, porque passou a professar uma outra fé. E é muito marcante quando você fala sobre esse tipo de perseguição que essas pessoas estão submetidas, porque eu presumo que elas sejam características comuns aí à perseguição a famílias cristãs, também em regimes mais fechados ainda, né? Quando a gente pega a lista mundial da perseguição, que é elaborada por Portas Abertas desde 1996, eu imagino que a maioria ali dos países, dos 50 países, a maioria é de fé islâmica, mas há também os de fé hinduísta, né? E também há países cristãos. Isso muita gente não entende, né? Você citou, por exemplo, a Colômbia, que é um país tido como cristão. E seria necessário explicar, eu dou oportunidade para que você faça isso, à primeira vista, esse contraponto, né? Como é que em um país cristão pode haver perseguição? Como pode isso, Conceição? Realmente contraponto, né?
Primeiro, Lucas, que muitas vezes quando as pessoas escutam sobre perseguição, alguns não conseguem imaginar que é real e que é atual. Isso é fato. A família mata, ou a família manda matar, ou a família mantém em cárcere privado quando descobre que alguém é cristão na família. Quando nós falamos do islamismo, nós olhamos para a lista mundial da perseguição e nós vamos identificando isso. Você tem o hinduísmo e você tem, por exemplo, o budismo. E às vezes as pessoas, como assim? O budismo faz resistência à fé cristã? Então, nós estamos falando assim, 50 países na lista mundial da perseguição, 34 dos 50 países são de maioria muçulmana. E grandes países, como por exemplo a Indonésia. Aí na Indonésia você tem 12% da população que é cristã, o que representa 34 milhões de pessoas em relação aos 279 milhões de habitantes que a Indonésia tem. Então é um exemplo, né? A Indonésia é hoje o maior país muçulmano do mundo. Entre esses 50 países da lista, apenas a Índia, né, que é de maioria hinduísta. E o nacionalismo, apenas a Índia é de maioria hinduísta. E o nacionalismo religioso tem perseguido os cristãos, porque eles dizem que toda a Índia é hindu. Não vai existir em território nacional outra fé professada. E isso resulta em perseguição aos cristãos na Índia, né? E na Índia, 5% da população é cristã. Então você tem a perseguição na Indonésia, que é um país que predomina, a maioria é muçulmana. Você tem a perseguição na Índia, que predomina a fé hindu, o hinduísmo. E na Colômbia, que nós já mencionamos, você tem países declarados cristãos ou países declarados com liberdade cristã. A Colômbia e o México são dois países que trazem um choque. Falar da Colômbia e do México causa espanto, surpresa, porque as pessoas acham que não existe perseguição na Colômbia e no México, porque são países cristãos, são países com igrejas. Você vai nas capitais, nas grandes cidades, você vê mega igreja, mega catedral, espaços religiosos identificados com placas. Então as pessoas falam, não, México e Colômbia, turismo e fé cristã liberada. E não é verdade. Então existe sim perseguição em países, e essa perseguição você pode ser confrontado por um próprio colombiano de Bogotá, que ele pode confrontar dizendo, não, nunca vi, nunca soube de igreja atacada, de pastor morto, nunca soube. Porque a perseguição não acontece na capital, a perseguição vai acontecer em áreas remotas, em muitas áreas remotas, em muitas regiões você vai ter a perseguição com igrejas queimadas. Em muitas regiões da Amazônia colombiana, você vai ter igrejas queimadas, pastores mortos, cristãos expulsos da sua terra, cristãos que, se forem encontrados pelas trilhas ou caminhos, acessando regiões que eles não são bem-vindos, podem ser mortos. Então, isso é uma realidade. A lista mundial da perseguição, eu falo para as pessoas, ela é nossa direção de oração. Você vê os países marcados, os países pintados, você olha para o mapa e são 50. Além dos 26 em observação, então ao todo são 76. Então quando você olha para a lista mundial da perseguição para os 50 países, você tem que ter essa curiosidade, como se dá a perseguição em cada um deles e quem é o maior inimigo em cada um desses países. E eles que se declaram inimigos à fé cristã, nós não somos inimigos deles, nós amamos, queremos que eles sejam felizes, que eles se deem bem, só tentamos preservar a liberdade da expressão religiosa para quem quiser ter uma Bíblia e conhecer Jesus, tem essa liberdade. Sem dúvida. Conceição, falando aqui sobre portas abertas a partir do Brasil, né? São 45 anos atuando a partir do Brasil, e eu gostaria que você falasse um pouco o tipo de apoio que o cristão brasileiro dá a essas famílias perseguidas por meio da PA Brasil. Excelente, né? Há 45 anos a Portas Abertas está no Brasil e em maio comemoramos esse aniversário. O apoio da Portas Abertas é fortalecer os cristãos que estão nos países onde há perseguição. Então, nós vamos para um país e tudo começou levando Bíblias.
Fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer, foi o texto do chamado do irmão André, fundador da Portas Abertas. Então, nós vamos para o país e levamos Bíblia. Chegamos lá, eles não têm alimentos. Então, Portas Abertas Brasil faz chegar alimento para os nossos irmãos. Por que eles não têm alimento? Porque eles são cristãos. Às vezes eu faço questão de explicar isso. Não é uma questão socioeconômica. A pessoa fala, os cristãos lá são pobres, não têm o que comer, vocês levam comida? Não, não é por isso. Eles não têm acesso à comida. Um cristão chega no mercado para comprar num armazém, eles falam, para você a gente não vende, você é cristão. Uma família cristã chega para matricular o filho, não, seu filho não tem vaga. Como não tem vaga? Não, para você não, você é cristão. Então eles não têm acesso às coisas, é negado para eles o direito à escola, à saúde, à alimento por ser cristão. Então Portas Abertas leva o alimento para os nossos irmãos em países perseguidos, a Portas Abertas leva socorro emergencial, a Portas Abertas, por exemplo, irmãos que sofrem atentados e precisam de cuidados médicos, então a Portas Abertas vai socorrer nossos irmãos nos contextos mais variados. Estou lembrando do ataque do Sri Lanka na Páscoa, que uma jovem, Rebeca, teve 50% do corpo queimado por estar numa igreja participando da celebração da ressurreição. Ela não tinha direito à assistência médica, Portas Abertas correu lá para pagar o tratamento dela, das queimaduras, alimentos para os nossos irmãos. O terremoto na Síria, nós temos cristãos na Síria, então Portas Abertas está lá socorrendo, atendendo a necessidade dos nossos irmãos. Então é o tema da Portas Abertas, atender as necessidades da igreja perseguida. Então, Lucas, isso é muito flexível, porque você vai chegar num país, eles precisam de alimento. Nós chegamos em Bangladesh com Bíblias em bengalê e eles falaram, uau, que incrível, só que nós temos um alto índice de analfabetos, então começou uma escola de alfabetização em bengalê usando o Evangelho de João. Então nós temos que estar atentos e ver qual é a necessidade. Precisamos alfabetizar o povo, eles não têm, o índice de analfabetismo é altíssimo, então vamos ensinar o povo a ler e escrever. Então a Portas Abertas do Brasil, ela fica olhando para essa lista e sendo a resposta do clamor de cada um dos nossos irmãos nesses países. Muito bem. Bom, a conversa rendeu tanto que a gente vai parar por aqui essa entrevista, mas semana que vem a gente vai continuar uma conversa muito boa, bem esclarecedora com a Conceição Fidêncio, que é coordenadora de Portas Abertas. Ela falou hoje aqui com a gente sobre o contexto de perseguição às famílias cristãs neste mês de parceria temática com Portas Abertas. E na semana que vem nós vamos falar sobre a realidade das mulheres nos países hostis ao Evangelho. Conceição, muito obrigado pela sua participação. Lucas, eu agradeço essa parceria da Rádio Transmundial, que sempre estamos juntos por missões, pelo reino de Deus, pelos cristãos perseguidos. Convidar aí a todos os nossos ouvintes que acessem o site. Sempre que nós falamos da situação das famílias nos países onde há perseguição, as pessoas se assustam, se surpreendem e sempre querem saber mais. Eu quero saber os países, o que está acontecendo. Então acesse o site da Portas Abertas Brasil, www.portasabertas.org.br. A pessoa vai ter acesso a toda a informação, a lista mundial, passa o mouse na lista, clica, vai aparecer como se dá a perseguição naquele país. E os canais da Portas Abertas, pelo Instagram, o YouTube, nós temos os vídeos que apresentam essa realidade. Então que a pessoa acesse todos os canais da Portas Abertas, assista as lives da Portas Abertas, porque nas lives nós passamos essas informações de uma forma esclarecedora e seja parceiro do cristão perseguido, seja um parceiro e atenda o clamor da igreja que vive no país onde há perseguição. Muito obrigado, Lucas, e obrigado a todos os amigos da Rádio Transmundial.